Fala galera, e aí, tudo certo? Tudo na paz? Bom galera, no vídeo passado eu falei sobre o boleto híbrido, mostrei ali o código que eu acabei fazendo em JavaScript, junto com o Postman, então agora eu vou demonstrar aqui como fazer o processo, porque eu só mostrei por cima assim como é que seria e tal, mas nesse vídeo aqui que eu estou falando sobre o Postman com o JavaScript, aí eu vou demonstrar certinho cada passo ali, a gente vai fazer o processo de requisição ali, vocês vão ver que vai acontecer, pode acontecer uma falha e tal, a gente vai ver essa falha, a gente vai ver os logs, todo o processo ali, e com esse modelo você consegue fazer a requisição em várias outras APIs, que acaba que os seus testes aí, depois que você for levar para o seu sistema a sua linguagem de programação, a sua plataforma que você desenvolve o seu sistema que você entrega para os seus clientes, vai ser muito mais fácil, utilizando essa biblioteca de assinatura, se precisar de assinatura, para já gerar o JWT, ali mesmo pela tela, para você ver se as suas credenciais já estão todas certas, tudo resolvido, antes de você ir para a sua linguagem de fato, Então, então vamos lá, eu vou mostrar aqui o código, vamos lá. Bom, pessoal, então eu quero começar aqui já na página do Postman, Realmente ele é um dos mais utilizados, eu acredito. Hoje em dia você tem extensões no próprio Visual Studio Code que já fazem esse tipo de trabalho, Você tem outras ferramentas que acabam auxiliando a fazer esse tipo de trabalho, mas muito do que a gente pega aí de integrações com banco, de integrações com várias outras empresas, eles priorizam o Postman, o exemplo que eles colocam nos manuais é no Postman, e assim por diante, no Postman. Então, eu quis criar esse passo a passo aqui para demonstrar como é feito, esse poder que a gente tem de agilizar os scripts, de fazer coisas que às vezes a gente acaba criando três processos para poder realizar e tal, Então, eu vou abrir aqui o meu workspace. Bom, já abri aqui o meu workspace, Já criei uma coleção aqui, com o nome Postman JavaScript. Você pode ver que ela está vazia, ela não tem nada aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova requisição, Então, para você criar uma nova requisição, você tem que vir aqui no mais. Aqui eu vou utilizar do Bradesco, que eu estou fazendo lá. Eu estava no vídeo passado eu fiz a implementação do Bradesco, Então eu vou fazer a requisição do Bradesco. Deixa eu escolher aqui, ó, essa opção aqui, Proxy API, Aqui a gente vai precisar colocar todo o processo de credenciais e tudo mais, Então eu vou vir aqui no repositório que eu criei aqui, do Postman com boleto Bradesco, Então se a gente discorrer aqui, o que eu falo aqui, ó? Eu coloco que eu preciso criar algumas variáveis globais, eu tenho aqui ó, essa requisição com essa biblioteca. Dentro dessa requisição com essa biblioteca, eu vou copiar aqui esse script. Então aqui já é um primeiro script que a gente vai estar utilizando, Então eu vou voltar aqui na minha configuração e vou vir aqui em mais, e vou criar aqui primeiramente essa outra requisição. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no scripts e vou colocar aqui post response, ou seja, após a resposta, Então eu vou colar aqui esse cara que eu acabei copiando. E para onde eu vou fazer essa requisição? Eu vou fazer essa requisição para esse link aqui, ó, KJRU, GitHub e tal, Que eu inclusive até deixei ele aberto aqui, que ele é o seguinte, ele é uma biblioteca JavaScript para você fazer assinatura, gerar todo tipo de autenticação, várias coisas, Você pode ler mais aqui na documentação, eu vou deixar o link aqui nos comentários, que você vai conseguir analisar mais a fundo tudo que essa biblioteca pode oferecer. Então, voltando aqui, o que acontece? Quando eu executar o send, o que ele vai fazer aqui? Ele já vai executar esse script. Então, tudo que eu coloco aqui, se eu colocar em post response, é após a resposta. Se eu colocar em pré-request, ele seria antes de eu fazer a requisição. Então, como eu tenho que ir lá requisitar para depois eu executar, eu preciso dessa forma. Então, quando eu coloco PM ponto, eu estou usando recursos do Postman. Então, PM ponto ele vai trazer, no caso aqui, globals, Ele vai entrar na parte de variáveis globais e vai setar para mim esse valor aqui.
e jogar na response. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo para ele setar outras informações aqui para mim. Então eu vou colocar aqui as outras variáveis que eu preciso, né? Então eu vou voltar aqui no meu repositório, vou vir aqui em cima, ó, você vê que eu tenho mais algumas outras que eu preciso colocar. Então eu vou pular aqui essa primeira, eu vou pegar essa segunda, vou colar ela aqui. Aí qual que é o dado que eu preciso informar ali? É esse cara aqui. Então eu vou colocar esse cara. Então, galera, já preenchi aqui todas as variáveis que eu quero criar lá em globals, né? E aí, quando eu executar o send, o que acontece? Ele vai realizar a requisição e depois ele vai preencher esses caras aqui para mim. Então eu vou mandar rodar aqui. Pronto, ele retornou aqui para mim, ó, o JSON, né? Que no caso é um JSON dessa biblioteca que a gente precisa. E ele já inseriu lá nas globais. Então, se eu abrir aqui globais, né, as minhas variáveis aqui, você vai ver que ele criou aqui para mim essas variáveis globais, né, já com os seus dados aqui e tal. Então, caso não tenha criado aqui por algum motivo, você teria que preencher elas aqui, né? Você vai aqui nessa opção aqui do lado, vem aqui em globals, né? E aí você entra, ele vai abrir para você essa tela e você vem cadastrando todas elas, né? Conforme está aqui nesse repositório do GitHub, beleza? Então esse é o primeiro passo que ele fala aqui. Então criar as variáveis globais, aí o segundo passo é criar uma requisição com esse cara, né? Que foi o que a gente fez. Aí na aba scripts a gente colocou esse cara aqui e a gente fez a requisição, né? Fez o send. Beleza. Agora, para a gente testar esse script, né? Para a gente testar essa biblioteca e colocar outros scripts, a gente precisa criar uma outra requisição, que é aquela lá do boleto, né? Então, eu já criei ela lá. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui em headers, né? Eu já preciso copiar esse cara aqui, né? Então eu vou vir aqui em headers, lá no Postman, né? Então vem aqui no Postman, aqui no Proxy API, né? Que é a requisição que eu quero fazer. O tipo dela que eu tenho que mudar, porque ela é do tipo post, né? Aqui em headers, você pode observar que ela está vazia. Por quê? Porque ela tem 8 que estão escondidas aqui no caso, né? Que foram ocultas. A gente vai clicar aqui ó, em Bulk Edit. O que ele vai fazer? Ele vai trocar de key value, né, para um texto, né? Então a gente pode copiar e colar. Então foi o que eu fiz. Copiei lá, vou colar aqui. Aí fazendo isso eu posso clicar novamente aqui. Aí ele já vem e já traz para mim aqui todos as variáveis. Você pode ver que aqui, ó, ele não tem uma referência para esse cara. Por quê? Porque a gente ainda não colocou o nosso script, que é o próximo passo. Então, se eu voltar aqui na minha parte aqui, eu falo o seguinte, eu vou em header, copio esse cara, jogo lá, aí agora eu tenho que ir no body, lá no texto, lá, né, e, escolho round, né, então eu vou lá no body, né, vou copiar esse cara, então a gente copia esse cara, vem aqui, vai aqui no body, né, que é o nosso corpo, muda ele para how aqui no caso, né, ele já trouxe aqui como JSON, e a gente cola aqui. Então, fazendo isso, a gente já vai ter a requisição para registrar um boleto. Beleza. Agora, o próximo passo é a gente vir aqui em scripts, né? Então, vamos voltar aqui, né? Então, eu vou rolar aqui para baixo. Ele fala o seguinte, ó. Mude o que achar necessário para registrar o boleto, beleza? Na aba scripts, em pré-request, você vai colar o conteúdo desse arquivo, né? Então, esse arquivo é o arquivo que está aqui em cima. Se você olhar aqui, ó, pré-requests. Então eu vou abrir ele na nova aba aqui, para a gente poder pegar e copiar o conteúdo dele, né? Então eu vou vir aqui, vou copiar aqui os dados, vou voltar aqui, vou colar ele aqui e... Ah tá, peraí que eu coloquei no lugar errado, deixa eu selecionar aqui, deletar. Tem que ser aqui, ó, em pré-request, que é antes de realizar a requisição. Então eu vou colar ele aqui. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a análise aqui desse script, né? Ou seja, aqui a linguagem ela é JavaScript. Bom, o que acontece aqui? Ele cria duas variáveis, né? Aí a segundo ponto aqui, ele pega a requisição que foi feita, né, do nosso JavaScript lá que ele importou e joga para uma variável aqui, né? Na verdade, ele usa uma função aqui, né? E ele pega Moment, né, que é uma biblioteca do JavaScript para tratar datas, né, e tal, e joga para essa variável Moment.
Aí ele vem aqui e discorre sobre algumas variáveis, umas constantes que ele precisa para poder gerar a autenticação lá com o Bradesco, né? Você vê que ele pega um tipo de algoritmo aqui e tal, o tipo de assinatura que ele vai fazer, né? Aí ele já cria um cara aqui que ele faz minutos, segundos, né? Que precisa lá do... Aí ele faz um cara que faz uma formatação para atender o que o Bradesco espera, né? E ele faz o seguinte, aqui ele pega as variáveis que a gente definiu lá do proxy, do token, né, da URL, né, a chave privada e tudo mais. E aqui eu coloquei um console.log, ou seja, ele vai mostrar para a gente tudo o que está sendo feito, né? Então aqui no console você vê que ele tem várias coisas aqui para gente, para ele mostrar para a gente, né, um espação aqui para poder mostrar para a gente. Então eu vou fechar aqui o console. Tá, aqui embaixo a gente tem a resposta, eu vou minimizar um pouco ela aqui. E beleza, aí ele cria uma função onde ele vai fazer uma construção aqui, né, do request, né, ou do texto de requisição, que ele vai usar a montagem aqui, ele vai concatenar algumas coisas aqui, né, ele vai criar nessa variável aqui um array de posições, né, ele vai colocar o método da requisição, vai colocar aqui a URL e tal, a string, né, vai fazer uma validação aqui de quebra de linha e tal, e vai jogar nessa request test, né? Beleza. Aí, aqui embaixo ele tem outra função que ele faz o seguinte, ele cria o assertion, né? Que é uma formatação também que é solicitada pelo banco, né? Que seja desse formato, que é o tipo do algoritmo que está sendo feito e o tipo aqui que é um JWT, né? Aí ele pede esse payload, né? Que no caso é um payload, né? Do JSON, né? Que tem que ter essas informações. Então aqui também já está alimentadas as informações. Ele converte para JSON, né, stringify, né, mandando para uma variável. E aqui eu simplesmente tenho um console log, né, fiz uma interpolação aqui para ele pegar o texto e concatenar aqui com uma variável, né, que é essa daqui. Então ele imprime para a gente aqui o header e o payload, para a gente ver se deu tudo certo. Aqui embaixo é onde ele realiza a assinatura do JWT, tornando ele um JWS, né? Aí sim ele utiliza esse KJUR aqui, que é essa biblioteca que a gente importou. Então ele passa algumas informações aqui do header, passa o header completo, o payload e a chave privada do certificado. Aqui, um ponto importante, já que eu parei aqui, que é o seguinte, se a gente voltar aqui em Globals, né? Aqui em variáveis, na verdade já está aberto, que é o lado globals. Se você observar aqui embaixo, ó, eu tenho aqui uma dessas variáveis globais, que é essa aqui, ó, private key, ela é responsável pela chave privada do certificado. Então você tem que extrair a chave privada, né, extrair o ponto key do seu certificado PFX, né, para você poder agregar ele aqui, né. Então essa é a forma de fazer. E um detalhe importante, que quando você cria o arquivo key, ele vem espaçado, ele vem com quebras de linha. E o teste que eu fiz aqui, eu não posso deixar ele com quebra de linha. Você vê que ele está sem um enter aqui, sem a quebra de linha. Então esse é um detalhe importante, não pode ter quebra de linha. E aqui você vai colocar ele no valor corrente, né? Então eu vou copiar ele daqui e vou jogar ele aqui, porque ele tem que estar nesse campo de valor corrente. Aqui depois eu vou preencher o meu client ID, só para não ficar exposto aqui no vídeo, eu vou preencher ele depois para a gente ver. Então eu vou voltar aqui, né, na requisição, estou analisando aqui em scripts, né, aí beleza, então essa parte aqui ele vai fazer a assinatura e vai jogar para a gente, aí o console log vai mostrar essa assinatura que ele gerou. E aqui vem outra função, né, assina o texto referente aos dados do request. Porque o Bradesco realmente ele segue uma série de parâmetros. Ele pede para você gerar um token, assinar esse token, aí ele pede para você montar um payload, assinar esse payload. É uma série de regras para poder chegar no processo. Então esse cara aqui ele vai gerar um hash para a gente. E aqui no caso vem a parte da requisição, né? Que ele vai ter que fazer uma requisição antes de fazer essa requisição de registrar o boleto. Então aqui vem simplesmente uma variável que foi dado o nome de request token options,
que ela é, no caso, um array com, tipo um objeto, né? Com várias informações aqui, que ela vai ser utilizada na requisição do Postman. Então aqui também está seguindo o que vem no manual do Bradesco, né? Que inclusive aqui ele tem um grant type, aí que esse é o valor que ele passa. Aí o assertion é essa build assertion, que é aquela função lá de cima, né? E aqui embaixo ele faz a requisição. Então esse pm.sendRequest é quando você quer enviar uma requisição, como se você tivesse colocado a URL aqui e mandado enviar a requisição. Aí aqui ele está passando esse request options aqui para essa função. Você vê que é o primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro é um callback, né? Que é uma função que você passa ela aqui. E aí a gente trata a resposta. Então aqui eu já estou, logo quando ele executa, ele já joga para essa variável de resposta ou para a variável de erro. Aí aqui eu já estou dando um console.log na resposta. Tem situações que eu já peguei aqui, né? Eu até coloquei aqui embaixo, que ela vem sem o JSON. Aí acontece um erro aqui quando você manda processar. Então, se por acaso estiver dando erro, você tem que tirar essa linha aqui de cima, você tem que comentar essa linha aqui e descomentar essa de baixo. Porque daí a resposta vai vir direto ao response e aí não vai dar erro. O script vai terminar de executar, né? Só que o ideal é você olhar esse cara aqui, ó. Então, se o erro estiver diferente de indefinido, ele vai gerar um console, né? Então, a gente, quando estiver executando, a gente vai abrir esse console aqui para verificar certinho, né, o que está sendo feito, né? Bom, beleza. Aí aqui, o que ele faz no final? No final, ele faz o seguinte, ele seta as variáveis para logo em seguida ele executar esse cara aqui. Ou seja, como esse cara tem um header, aqui no header dele você vê que ele tem as variáveis, ó, essas que estão em azul aqui. Então, esse script, ao final de tudo, ele manda aqui, né, pm ponto, né, são recursos do Postman. Então, aqui ele já está, uma variável do Postman. Ele seta esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Então, aqui finaliza o script. Aí eu até coloquei aqui uma descrição, né, pm ponto significa recursos do Postman, né. Então, ele só funciona aqui. Caso você pegue esse script todo aqui e tente executar ele em JavaScript, você teria que mudar essa abordagem, né? Aqui para baixo você teria que pegar essas variáveis, jogar para uma variável padrão, tipo var e tal, e aqui embaixo você iria usar o fetch ou o axios, algum outro cara que realiza a requisição, né? Para daí depois, para daí na sequência você realizar essa requisição que foi feita aqui em cima, né? Mas então, galera, o que eu queria mostrar aqui? Eu queria mostrar que é possível você colocar scripts tanto no pré quanto no pós, né? Após o post, né? Então, eu já vou executar aqui para a gente ver qual que vai ser a resposta. Eu vou abrir aqui o console também. Então, eu vou abrir aqui o console e abrir aqui a resposta. Então, eu simplesmente vou mandar executar aqui, né? Vamos mandar o send aqui e ver o que vai acontecer. Ó, você vê que ele preencheu aqui algumas coisas para mim. Então, ele preencheu aqui uma das variáveis globais, a outra, a outra, a outra. Ele preencheu aqui o header que eu coloquei, ele preencheu o payload. E aqui ele falou, vai realizar a assinatura, aí deu erro. Então aqui ele deu erro na hora de gerar a assinatura. Por quê? Porque provavelmente o dado que está lá na minha variável global está incorreta, né? Então eu até coloquei aqui um echo não, um console, vai realizar a assinatura. Então é bem aqui que ele está dando erro. Então algumas das variáveis, eu imagino que seja o private key aqui, que é onde está dando problema. Na verdade eu falei errado. No client ID, alguma coisa assim, né, que eu vou ter que acertar aqui. Então, deixa eu pausar o vídeo aqui para eu arrumar as minhas credenciais ali, só um instante. Pronto, pessoal, já arrumei aqui minhas credenciais. Agora vamos tentar fazer o registro desse boleto aqui, vamos ver. Antes eu vou abrir o meu console aqui, né, para ver se vai dar tudo certo. Eu vou limpar aqui. Vou mandar executar agora, né? Agora ele está realizando a execução. Vai realizar a assinatura. Ó, aparentemente ele executou a assinatura. Deu certo a resposta, ó, deu 200. Gerou o token. Aí aqui ele chegou... Tá, daí ele deu uma resposta pra gente aqui, ó. Invalid access token. Bom, aqui pode ter algum detalhe que passou batido aqui. Deixa eu revisar aqui os meus parâmetros aqui, só um instante.
Então, galera, eu acabei descomentando aqui aquela hora e acabei deixando, ó, você vê que eu tirei aqui o JSON, né, response.json, eu acabei deixando só response para mostrar aqui, para exemplificar, e acabei esquecendo. Então, esse detalhe aqui fez com que as variáveis não fossem atribuídas. Então, vamos executar novamente aqui, ver se ele vai trazer para a gente aqui os dados. Então, agora ele trouxe aqui, né, vai realizar a assinatura, fez a assinatura, deu 200 aqui, né, na requisição da geração do token e pronto. Agora ele caiu aqui, se eu fechar aqui agora, você vê que ele trouxe para mim um 400, que é bad request. Por quê? Porque os dados que eu informei aqui no body, né, eles são os dados fictícios, né? Então, provavelmente, esses dados estão com erro quando bate lá na requisição de registrar boleto. Mas você vê que não está dando mais erro 500, erro de assinatura, erros que não tem a ver com o processo, tipo assim, erros que tem a ver com a autenticação, né? Nesse caso aqui não tem a ver com a autenticação, sim que os dados estão inválidos, né? Então é isso, galera. Acredito que eu consegui demonstrar o que eu queria, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser colaborar com alguma informação a mais aqui, tiver uma sugestão aqui de fazer mais algum tipo de vídeo relacionado, né? Deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Beleza? Valeu então, até mais. Abraço.